Eu digo que o trabalho escravo me encontrou há cerca de 20 anos, na verdade, quando eu fiz a primeira reportagem sobre o tema. Era no sertão do Piauí, era na região de São Raimundo Nonato, né, onde você tinha uma quantidade de caieiras de produção de cal muito grande e, inclusive, você tinha trabalhadores que retiravam pedaços de pedras em que havia pinturas rupestres, algumas delas com milhares de anos, para queimar em fornos a fim de abastecer a indústria da construção civil. Eu acredito que a função desses grupos de fiscalização criados em 95 e que resgataram desde então mais de 52 mil pessoas dessa situação no Brasil, elas têm um viés civilizatório. Para muitas dessas pessoas é a primeira vez que o Estado aparece na vida deles. Por que eu disse isso? Porque eu cansei de participar de ações de libertação de trabalhadores em que os envolvidos nunca tinham tirado um documento sequer, nem sua certidão de nascimento, quanto mais seu RG ou CPF, ou seja, eles não existiam para o Estado brasileiro, mas mais do que isso, o que era até mais tocante, eles nunca tinham tirado uma foto. Por quê? Porque a foto da carteira de trabalho que é produzida, que é emitida no momento da libertação para quem não tem essas carteiras de trabalho, foram a primeira foto. Essa foto da carteira foi a primeira foto que eles tiraram na vida, muitos deles. É por isso que eu coloco que esse contato da empatia, esse contato com esse momento que eles percebem que a vida pode ser outra, que a vida é outra e que há um processo, e que há um Estado brasileiro que, bem ou mal, e que apesar de todos os problemas, ele pode garantir para eles um pacote mínimo de dignidade, é um momento relevante, é um momento civilizatório na vida dessas pessoas. Só que faltava a terceira perna do processo. Faltava o setor empresarial atuando mais fortemente no processo. Afinal de contas, e aí vamos ser bem honestos, o setor empresarial, não todo, mas de uma forma localizada, é corresponsável por aquela situação, uma vez que a situação de trabalho escravo no Brasil é eminentemente privada. A Repórter Brasil, a nossa organização, começou em 2003 suas pesquisas, rastreando cadeias produtivas da lista suja do trabalho escravo. Essas informações, todas essas informações, acabaram sendo utilizadas para mobilizar o setor produtivo, o setor empresarial, o setor financeiro, investidores do Brasil e do exterior. Nós temos hoje um sistema no Brasil em que bancos públicos, principalmente, Banco do Brasil, Caixa, um pouco BNDES, mas também alguns bancos privados, se utilizam das informações da lista suja do trabalho escravo, que nada mais é do que uma lista de transparência, um cadastro de transparência, para cortar a comercialização ou para aumentar o preço do dinheiro disponível para essas empresas. Frigoríficos, empresas têxteis, traders de soja, supermercados, entre outras empresas, utilizam a lista suja antes de efetivar negócios também para evitar contaminar suas cadeias de valor. Nós conseguimos ao longo dos anos, quando eu digo nós, é a sociedade civil, governos, setor empresarial, e trabalhadores conseguiram se organizar, se juntar ao longo dos anos, né, para garantir que essas informações a respeito do trabalho escravo circulassem livremente na sociedade, fazendo com que as empresas tomassem suas iniciativas. Apesar de todo esse processo que culminou na fundação do Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, institucionalizando essa iniciativa, né, todo esse esforço ainda encontra muita resistência. Resistência do setor produtivo? Em parte, sim, de alguns grupos, algumas pessoas que se veem, na verdade, prejudicados por esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante perceber que o setor produtivo tornou-se um dos principais defensores desse processo, dessa circulação livre de informação da lista suja do trabalho escravo e de atitudes a serem tomadas do ponto de vista de RSE, de responsabilidade social empresarial, para evitar esse problema. No ano passado,
O governo federal, de uma forma bastante equivocada, para dizer o mínimo, tentou, através de uma portaria em outubro do ano passado, mudar o conceito de trabalho escravo contemporâneo, retirando a questão tornando, na verdade, irrelevante as condições em que os trabalhadores são encontrados para a caracterização do crime, deixando ele acontecer simplesmente por cárcere privado com vigilância armada. Só quem estava sob cárcere privado sob vigilância armada poderia ser considerado trabalho escravo. Em outras situações, conforme prevê a lei, não. Houve um tsunami de reações contrárias. Houve da sociedade civil, houve de organizações de trabalhadores, houve de organizações governamentais, Ministério Público, mas também houve de empresários brasileiros e internacionais, houve de investidores internacionais. Começaram a chegar recados de investidores internacionais falando, gente, antes a gente tinha, porque com essa portaria também diminuiu a eficácia da lista suja do trabalho escravo. Então os investidores começaram a mandar recados de fora falando, gente, antes a gente tinha um instrumento para verificar o que era bom, o que é ruim e poder fazer cortes cirúrgicos ou para fazer ações cirúrgicas sobre essas pessoas. Agora vocês estão me forçando a atuar em setores inteiros. E dentro do Brasil, empresários, grupos de empresários, pelo ethos, pelo impacto, por outras entidades, vieram a público se manifestar contra e dizendo, precisamos de informação, precisamos de um sistema forte atuando no combate ao trabalho escravo para garantir que nossos produtos tenham vantagem competitiva dentro e fora do Brasil. Combater o trabalho escravo significa garantir dignidade aos trabalhadores, mas também garantir uma economia limpa e cada vez mais competitiva. Significa tornar o Brasil mais competitivo em cadeias produtivas globais que têm o mesmo problema. Afinal de contas, há trabalho escravo no mundo inteiro. O grande diferencial é quem está disposto a combatê-lo. Nós estamos e com prazer, e apesar de alguns grupos se negarem, eu posso também falar com muito prazer que o setor empresarial também está. Obrigado.